em certo modo, são eventos finais, eventos principais, eventos que definem a estratégia e a política de desenvolvimento do Global Metaverse para os próximos anos. Estes são eventos que abrem o caminho a um novo mundo, não só para vocês, senão também para o resto do mundo. Dizer que haverá muitas coisas interessantes é dizer uma banalidade. Realmente haverá algo que mudará o mundo. Não posso revelar todos os detalhes neste momento e estragar a surpresa, mas sim posso enfatizar o nosso projeto do Global Metaverse é honestamente único. Não todas as comunidades, nem todas as empresas podem presumir, não sei como se diz em português, mas podemos dizer que hemos criado um verdadeiro mundo com uma série de oportunidades nas quais todo mundo pode encontrar algo interessante. Os líderes da nossa comunidade poderão experimentar isso muito, muito, muito em breve. São as pessoas que entendem muito sobre planejamento estratégico, aqueles de vocês que estarão entre o milhar de ouro, quem serão os primeiros em sentir a essência das mudanças que estão se aproximando ao nosso ecossistema. Mas quero destacar, o que estamos preparando para outono e para final deste ano vai afetar a todo mundo. O que estamos preparando para todo mundo vai impactar a todo mundo, tanto a comunidade DAO, como os proprietários de equities, de ECNs e ao mundo exterior. E, logicamente, todo mundo deve se preparar para este tipo de acontecimentos globais. Não só a nossa equipe, senão também vocês, nossos sócios. Estes eventos se podem comparar com a abertura de novas instalações de produção, por exemplo. Estes eventos podem ser comparados. Esses eventos, eles dividem o tempo em antes e depois. Como na sua época, Henry Ford dividiu a era de produção de automóveis em antes, que era um método de montagem artesanal, e depois, que foi o começo da primeira corrente de montagem. Todos devemos nos preparar para esse tipo de acontecimentos e, portanto, hoje eu darei alguns dados que serão úteis, algumas informações que serão úteis para o futuro. E depois disso apresentarei 2 ferramentas que serão necessárias para se preparar para os próximos eventos. Porque são as pessoas preparadas, as pessoas que entendem sobre o planejamento estratégico, aqueles de vocês que estarão entre os melhores, serão os primeiros em sentir a essência das mudanças que se aproximam na nossa causa comum e poderão colher também o máximo benefício. Estamos passando por um momento muito importante, muito interessante. Interessante no ponto de vista do fato que toda a nossa sociedade, todos vocês, todos nós, estamos avançando a grande velocidade a toda uma onda de desenvolvimento nova, novas tecnologias e formas de pensar, novas formas de organização, novos processos de produção, novos conhecimentos, etc, etc. Enquanto vão aparecendo todas estas novas soluções técnicas, as antigas formas deixam de funcionar. E no seu lugar, literalmente da nada, aparecem novas formas que cada dia cobram mais força e se estabelecem no mercado. Em algum momento, todas as peças infinitas desse grande quebra-cabeças, elas encaixam. E a nova evolução passa, o exemplo, passa da era artesanal ao que foi a sequência de montagens. Isto não são apenas palavras bonitas, isto é o que está acontecendo com a tecnologia blockchain agora mesmo. Simplesmente está devorando o mundo antigo e em breve não ficará nada daquilo que a gente está tão acostumado, pelo menos falando de dinheiro. Mas apesar de tudo isso, nossa tarefa é olhar para frente, é olhar para o futuro e sempre construir e criar um futuro de sucesso. Portanto, o que eu vou compartilhar hoje vai permitir vocês participar nessa
corrente de montagem e não ser apenas simples espectadores. Geralmente, a maioria das pessoas escolhe o caminho dos espectadores, dos que esperam, mas o preço dos medos, na minha opinião, é gigante, porque só os pioneiros obtêm grande sucesso. E hoje, quero destacar o conceito de desenvolvimento de todo o nosso ecossistema, de todo o nosso metaverso, no contexto de tudo o que está acontecendo ao nosso redor agora, nesse momento, no mundo geral. Isto vai ajudar vocês a entender certas decisões que tomamos no passado ou que tomaremos no futuro. E como dizem, a compreensão é a melhor base para as atividades conjuntas. Como faço geralmente, começarei com a analogia histórica. Desta vez, falando com a analogia dos Jogos Olímpicos. Todos sabemos que alguns dos momentos mais famosos da história dos esportes olímpicos aconteceu nas Olimpíadas, não? Em 1900, as primeiras atletas femininas participaram nos Jogos Olímpicos de Paris. Em 1936, o velocista negro estadunidense James Owen bateu recordes e ganhou várias medalhas de ouro, quebrando com o sonho do Adolf Hitler de fazer dos Jogos Olímpicos outro estandarte da Alemanha. Nos Jogos Olímpicos de 1978, na cidade do México, aconteceu outro acontecimento emblemático, quando dois velocistas estadunidenses levantaram sua mão como um gesto de boas-vindas aos atletas negros. Nos mesmos jogos, Beeman bateu o recorde mundial de salto longo. Os americanos não podiam esquecer os épicos Jogos Olímpicos de 1980, quando a equipe de hóquei no gelo ganhou do 4 vezes campeão da equipe soviético. Os Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992 abrigaram o primeiro time Dream Team, que incluíram os grandes do basquete, Michael Jordan e outros nomes. O nadador americano Michael Phelps ganhou um recorde de 8 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Beijing em 2008. Mas os Jogos Olímpicos de 2022 podem passar a história como os mais fatídicos, mas não pelas conquistas esportivas, senão pelo que aconteceu fora das conquistas esportivas. Em 1986, o Comitê Olímpico Internacional assinou um acordo com Visa. Isto tornou a operador de cartão de crédito Visa no único fornecedor de serviços de pagamento nos Jogos Olímpicos de verão nessa época. Se vocês participaram nos Jogos Olímpicos durante os últimos 36 anos e tiveram que pagar alguma coisa nos lugares dos eventos, então o cartão Visa era a única opção além do dinheiro em cash. Tudo isto mudou em um dia nos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022. Foi então quando o governo chinês desafiou o monopólio da Visa ao oferecer seu próprio método de pagamento, o Yuan Digital, também conhecido como CNY eletrônico. Qualquer que queria trabalhar na Vila Olímpica de Beijing tinha 3 opções de pagamento: Visa, Cash e Yuan Digital. Não é surpreendente que o governo chinês escolheu os Jogos Olímpicos como lugar para a estreia do seu Yuan Digital? É o maior acontecimento esportivo do mundo. Milhares de atletas representantes dos meios de comunicação participam dos Jogos cada 2 anos. Permitam-me lembrar que os Jogos Olímpicos eles se fazem cada 2 anos, verão e inverno.
e milhões de pessoas seguem os acontecimentos por TV. Lógico que os Jogos Olímpicos foram organizados pelo Banco Popular da China como um evento mundial para introduzir o yuan digital. Em novembro de 2022, 2 meses depois, a moeda digital processou transações por valores de quase 10 mil milhões de dólares. Desde então, nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, China esteve promovendo como a moeda nacional preferida. E para conquistar esse objetivo, oferece aos cidadãos muitos incentivos. Por exemplo, os habitantes da cidade de Shenzhen podem participar da loteria e receber um yuan de graça. O governo local também distribuiu quase 5 milhões de dólares em yuans digitais para fomentar o gasto dos consumidores. Na cidade de Yunnan, o governo ofereceu subsídios digitais para ajudar os habitantes a pagar alimentos, dispositivos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis durante a pandemia. Em total, os funcionários receberam 50 milhões de dólares em dinheiro digital como presentes para quem estiver disposto a aceitar o yuan digital. Segundo o diretor do Instituto de Moedas Digitais do Banco Popular da China, até a data, mais de 140 milhões de usuários se registraram para obter contas de SN, que é moeda digital chinesa, as que se pode ter acesso através de um aplicativo. Agora, pense nisso. Mais de 10% da população da China adoptou o yuan digital em apenas 8 meses. Aqui existe algo mais importante. O lançamento do yuan digital da China nos Jogos Olímpicos de 2022 serviu de exemplo para outros países que querem lançar sua própria moeda digital do Banco Central. Atualmente, 114 países, que representam mais do 95% do produto interno bruto mundial, estão explorando a possibilidade de introduzir uma moeda digital do Banco Central. E 11 deles já lançaram sua moeda digital, inclusive Jamaica, Nigéria e Arábia Saudita. O maior benefício da moeda digital será a rapidez nos pagamentos. No lugar de esperar vários dias, as transações se realizarão no instante, como se pagassem em dinheiro. Além disso, os países podem oferecer acesso à sua moeda através de smartphone, saindo o sistema bancário tradicional, como fez China com o yuan digital. E isto terá um efeito mortal em todo o sistema bancário moderno. Se observam a crise bancária nos Estados Unidos, no começo dos Estados Unidos, vocês vão entender do que eu estou falando. Nos próximos 10 anos, poderemos ver como uns 1.500 milhões de pessoas em todo o mundo vão adotar moeda digital. Sim, é verdade. Tenho bastante certeza que em só 10 anos, 1.500 milhões de pessoas usarão moedas digitais. Vão adotar simplesmente pela conveniência de usá-las. Mas nada disto vai ser apenas um mar de rosas. É muito provável que este seja também o começo do fim da liberdade financeira. Recentemente, quando 26 de junho, o governo dos Estados Unidos lançou a nova moeda digital FedNow, ainda temos poucos dados sobre esse acontecimento, mas vou fazer algumas valorações. Na minha opinião, FedNow será a maior mudança no sistema monetário estadunidense depois do que o país abandonou o patrão ouro em 1971. Agora, FedNow não é uma moeda digital como o yuan digital da China. Pelo menos não por enquanto. Mas atuará como um cavalo de Troia, permitindo que o governo
controle cada transação financeira que vocês façam. É por isso que vemos o lançamento de FedNow como a primeira prova antes da implementação total das moedas digitais governamentais dos Estados Unidos. Amigos, todos sabemos que o governo dos Estados Unidos usará o dólar digital para ter controle em todos os aspectos das nossas vidas. E o que dá medo de tudo isso é que o governo pode cortar o acesso de qualquer pessoa a seu dinheiro digital por qualquer motivo, em qualquer momento. E se o governo proíbe o uso de dinheiro, você ficará literalmente sem acesso aos seus fundos. Como era de esperar, as enquetes mostram que uma vez que os estadunidenses percebem de todas as maneiras que o dinheiro digital pode ser usado potencialmente na sua contra, 3 de cada 4 vão se opor à sua introdução. Mas os próprios governos creem que as vantagens das moedas digitais estatais superam a sua desvantagem. De certa forma, isso é verdade. Mais os 60% dos consumidores querem pagamentos e liquidações mais rápido. Não se surpreendam se o governo dos Estados Unidos oferece seus incentivos para que as pessoas aceitem o dólar digital, tal como fez a China com o yuan digital. Acreditem, o dinheiro digital governamental será o dinheiro do futuro. Não podemos evitar isso. É assim. O Fundo Monetário Internacional leva muito tempo trabalhando em sistemas de pagamento entre países que usam dinheiro digital baseado em tecnologia blockchain. Durante um só mês, em maio deste ano, o Banco de Pagamentos Internacionais, o Banco da Inglaterra, testaram 33 aplicativos que permitiriam realizar transações usando moedas digitais governamentais. As diversas variações desses aplicativos, incluíam pagamentos online, fora de line e em lojas através de códigos QR Codes, telefones móveis e cartões de crédito. A Comissão Europeia também está trabalhando no seu próprio investimento do euro digital. Está criando um marco regulador que vai dar um poder de intimidação sobre o dinheiro dos seus cidadãos e potencialmente lhes permitirá mudar o valor do euro da noite para amanhã, ou poderá introduzir efetivamente uma data de validade para seu dinheiro digital, que vocês pensavam que era um depósito de valor confiável, o que significa que não tem segurança, não, nesse ponto. Dentro do regime monetário proposto pela Comissão Europeia, toda a Europa vai se tornar uma casa de cristal onde o governo sabe cada transação financeira de cada pessoa. O mesmo espera para os Estados Unidos no futuro próximo. FedNow, a nova moeda digital da qual estou falando hoje, é só uma nova infraestrutura que será usada para implementar o dólar digital. Os rápidos tempos de liquidação de transação de FedNow serão o atrativo que convencerá muitos estadunidenses para adotar o dólar digital. E o que vai acontecer depois, em 5 dias, em 5, 10, 20 anos, será uma história completamente diferente. Por isso chamamos FedNow como um cavalo de Troia. Muitas pessoas, sem se dar conta, convidam o governo para ver sua informação financeira mais íntima e assumem que tudo será para seu próprio bem. A mim, realmente para mim é difícil encontrar algo mais longe da verdade, como uma afirmação de que o governo vai cuidar todas as nossas transações e vai cuidar todos os nossos fundos pelo nosso próprio bem. Essa história não é deste planeta. Amigos, quero dizer que sejam quais sejam os benefícios do dinheiro digital estatal, é uma grande ameaça para a nossa segurança financeira. Inclusive, poderia dizer que, neste caso, já não temos segurança financeira. Por isso eu falava
da perda de liberdade financeira. De que segurança, de que liberdade financeira podemos falar? Se em qualquer momento a gente pode perder o acesso aos nossos fundos, que estão controlados 100% pelo governo. É por isso criamos nossa própria estratégia para proteger a nossa segurança financeira e aumentar a sua riqueza. Eu, particularmente, ao escritório do presidente, a oficina presidencial, percebemos essa ameaça real há 5 anos atrás, quando começamos a elaborar nossa estratégia de desenvolvimento digital. Tínhamos certeza que isso ia acontecer, mas não sabíamos quando nem como aconteceria. Agora, 5 anos depois, sabemos que já está acontecendo. Como vemos agora, tudo isso está acontecendo de acordo com um cenário muito acelerado. E agora, uma vez mais, teremos que fazer para proteger os nossos clientes e temos que aproveitar esse momento, tirar proveito deste cenário e desta oportunidade. E já foi dito que agora mesmo o FedNow não é uma moeda digital estatal, mas está sendo construída a infraestrutura necessária para pôr ela em andamento. Estamos mais ou menos na mesma fase de desenvolvimento durante os últimos 3 anos. Hemos estado desenvolvendo intensamente nossa própria infraestrutura, nosso metaverso, que até certo ponto poderá sustentar nosso próprio sistema financeiro digital muito além dos limites imediatos do novo sistema fiduciário de moedas digitais e estatais. Esta é a nova segurança financeira que tanto nos custou criar para os nossos clientes nos últimos 12, 13 anos. Por exemplo, se você mantém seus ativos digitais num sistema descentralizado baseado na blockchain, só vocês são os proprietários e têm pleno e absoluto controle sobre eles. Só vocês gerenciam seus ativos e não o governo. Analisamos as moedas digitais estatais em muitos ângulos e perspectivas e, por isso, sabemos perfeitamente o que temos que fazer para aproveitar as oportunidades que oferece a nova tecnologia blockchain e, ao mesmo tempo, proteger o vosso patrimônio. Antes de voltar ao tema do desenvolvimento do nosso ecossistema, vou dar outro exemplo histórico desde que ponto os governos podem ser irresponsáveis com os nossos recursos e com as pessoas. Isto deve ser uma advertência para todos nós de que toda a responsabilidade pelo nosso bem-estar recai somente em nós mesmos. A meados da década de 1960, dentro da liderança do presidente Lyndon B. Johnson, o governo dos Estados Unidos começou a gastar num ritmo vertiginante. De 1960 a 1965, os gastos do governo se triplicaram, passaram de 40.900 milhões a 122.700 milhões de dólares. Durante essa década, Johnson também lançou sua iniciativa da Grande Sociedade. Foi uma ambiciosa série de leis e programas para finalizar com a pobreza, reduzir com a delinquência, finalizar com a desigualdade e melhorar o meio ambiente. Em total, os Estados Unidos gastou 120 mil milhões de dólares na guerra da Indochina, o que vale hoje a $1 bilhão atuais. Muitos programas da Grande Sociedade, como o Medicare, como o Fundo de Seguro Médico, continuam existindo hoje, mais de 50 anos depois, com um custo total de mais de 16 bilhões de dólares. Mas na década dos 70, o dólar estadunidense continuava linkado ao ouro. Isso significava que outros países podiam trocar suas reservas de dólares por ouro. E isto foi o que aconteceu. Quando o gasto público continuava se descontrolando, os países começaram a trocar seus dólares por ouro, que sempre se considerou um depósito de valor estável.
Em 1965, França começou a trocar seus dólares em ouro e transferiu da Câmara Acoraçada dos Estados Unidos para a Câmara do seu país. Outros países começaram a seguir seu exemplo. Para deter essa fuga, o presidente Nixon anunciou uma mudança radical em 1971. Sem avisar ao povo americano, o presidente anunciou ao vivo o abandono da vinculação do dólar ao patrão ouro, o que se conhece como choque de Nixon. Assim justificou esta medida sem precedentes. Devemos proteger a posição do dólar americano como pilar da estabilidade monetária em todo o mundo. Nixon disse que estava atuando para proteger ao povo americano. De fato, sabemos que esse novo regime ao dólar acabou dando ao governo a possibilidade de imprimir dinheiro ilimitadamente. Depois de 1971, o dólar americano se tornou uma moeda fiduciária. A Reserva Federal tinha a liberdade para imprimir dinheiro sem tomar em conta as reservas de ouro. A maioria das pessoas não entendia o que estava acontecendo. Tomou por surpresa e, como resultado, a inflação quebrou os consumidores nos anos 70. Seu poder aquisitivo desapareceu. E desde então, o dólar perdeu 87% do seu valor de compra, como vocês podem ver no seguinte gráfico. Esta é outra forma de vê-lo. Agora, se precisam 7,82 dólares de hoje para comprar a mesma quantidade de bens que se podiam comprar com $1 em 1970. Em outras palavras, com o novo regime do dólar, a maioria dos Estados Unidos, dos americanos, acabaram ficando mais pobres. Por isso, eu conto essa história para vocês. Nos próximos meses, é possível que vejamos ao presidente Biden sair na TV nacional, como Nixon, em 1971, e anunciar um novo regime do dólar. Vai dizer que é para o seu próprio bem. Dirá que o governo faz para deter a nova tendência à desdolarização. Vai dar garantias que vão fazer para preservar o dólar americano como moeda de reserva mundial. Os historiadores poderiam, inclusive, chamar isto como o choque de Biden, porque vai tomar a maioria das pessoas por surpresa. Pensem nisso. A Fed, ela imprime quantidades ilimitadas de dinheiro se é necessário. Vejam se estão confundidos ou preocupados por esses novos acontecimentos. Eu entendo perfeitamente. Estarão pensando, senhor presidente, você deve estar louco. O governo nunca vai procurar este tipo de poder. Nunca vai tentar controlar nossas vidas dessa forma. Minha resposta a isso é: ouviram alguma vez a expressão nunca perdes a oportunidade de aproveitar uma crise? Nunca perca a oportunidade de aproveitar uma crise? Da mesma forma que aconteceu nos anos 70 com o choque do Nixon, o governo vai usar qualquer crise para aumentar seu poder. E agora estamos no meio de uma grande crise do dólar americano. Antes de passar ao nosso plano de ação, permitam-me contar mais sobre esta nova crise do dólar. Porque é diferente de tudo o que a gente já viu antes. A maioria dos países usa dólares para o comércio internacional, porque é a moeda de reserva mundial. Portanto, os bancos centrais devem manter reservas em dólares. Assim foi desde o Acordo de Bretton Woods de 1944, que estabeleceu o dólar como a principal moeda de reserva do mundo. Esse acordo mudou as regras do jogo porque criou uma demanda garantida de dólares americanos. É uma das razões pelas que Estados Unidos
se tornou uma superpotência. O problema é que o governo americano leva décadas abusando desses privilégios. A dívida nacional americana cresceu, explodiu literalmente, e mais nos últimos 20 anos. Como vocês podem ver nesse gráfico, a dívida pública dos Estados Unidos é de 32 trilhões de dólares. E por se fosse pouco, em fevereiro de 2022, a administração de Biden passou ao novo nível dessa dívida. Para castigar a Rússia, os Estados Unidos congelaram todas as reservas de dólares do Banco Central da Rússia. E isso foi 630 mil milhões de dólares. O resto do mundo observou isso e pensou, espera aí, um momento, se Estados Unidos podem fazer isso a uma potência nuclear como Rússia, pode fazer isso a qualquer país. Por isso, cada vez mais países da Ásia, da Europa, da América Latina, anunciam planos para abandonar o dólar americano como única moeda de reserva e, no seu lugar, operar nas suas divisas nacionais. Por exemplo, China e Rússia usam dólares para comprar produtos entre eles. Mas só o ano passado, o comércio com suas próprias moedas cresceu 8.000%. Rússia e China não são os únicos países que estão se somando à tendência da desdolarização. Os ministros de finanças da Associação de Nações da Ásia, incluídos os de Indonésia, Tailândia, Filipinas, Singapura, Camboja, Laos, Malásia, vários outros países, se reuniram recentemente à porta fechada e também decidiram sair do dólar americano. Se isso não é suficiente, vejam a Arábia Saudita. Durante os últimos 48 anos, só aceitava dólares em troca do petróleo que vendiam a outros países. Mas agora, a Arábia Saudita diz que está considerando comercializar com outras divisas além do dólar. Inclusive, alguns aliados dos Estados Unidos querem reduzir sua dependência do dólar. O presidente da França, Emmanuel Macron, chamou faz pouco a Europa a acabar com a dependência do dólar. O titular de Bloomberg, que diz, de repente, todo mundo procura alternativas ao dólar americano, fala por si mesmo. A cota do dólar americano entre as divisas de reserva mundial caiu dos 73% em 2001 ao 47% este ano. É o nível mais baixo da história. A maioria dos americanos não percebe o grave que isso é. Graças ao seu status de primeira moeda de reserva do mundo, o dólar americano sempre teve uma grande demanda. Por isso, o governo americano podia gastar dinheiro sem nenhuma repercussão, como marinheiros bêbados. É uma vantagem enorme que garantiu o nível de vida americano. Assim que o fato de que os países de todo mundo estejam abandonando o dólar mais rápido do que nas últimas 20 anos é uma crise, representa uma crise gigante. Mas, como eu já disse, o governo nunca perde a oportunidade de aproveitar uma crise. Para deter a tendência de desdolarização, eu acho que o governo americano vai introduzir um novo regime monetário, o dólar digital. E depois disso vão fazer todos os governos do planeta. E isso dará ao governo mais controle sobre seu dinheiro. Se acreditam que isso é uma louca teoria conspiratória, só escutem o que o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, disse recentemente numa conferência. Powell fala publicamente da ideia, inclusive foi notícia. Yahoo Finance escreveu: Estados Unidos explora
a possibilidade da moeda digital de Banco Central para manter o status do dólar como moeda de reserva. E o Banco da América escreveu algo parecido. A moeda digital estatal dos Estados Unidos preservará o status do dólar como moeda de reserva mundial. Por favor, vejam isto. O dólar digital é real. E pode que estemos a poucos meses de um anúncio oficial ao respeito. Segundo o Conselho Atlântico, 114 países estão explorando moedas digitais. Suas economias somadas representam mais do 95% do produto interno bruto mundial. O mundo inteiro apoia as moedas digitais. China, Índia e Nigéria e Bahamas emitiram moedas digitais. Outros países como Suécia e Japão se preparam para possíveis emissões. Estes governos acreditam que a moeda digital vai supor uma melhoria com respeito às formas tradicionais de dinheiro, porque circulará mais livremente por todo o mundo através de carteiras digitais e evitará a complexa rede de bancos comerciais e empresas de transferência de dinheiro. Se alguma vez encontraram com o retraso do seu pagamento bancário, estarão de acordo que os pagamentos rápidos e instantâneos é uma melhoria extraordinária. Lógico que isso também dará ao governo a possibilidade de rastrear e controlar como cada um de nós gasta o seu dinheiro. Quando o governo introduz a moeda digital, obtém acesso direto à sua conta digital. Por exemplo, em caso da próxima pandemia, a Reserva Federal poderia simplesmente depositar cheques de incentivo nas contas digitais de cada cidadão dos Estados Unidos. E se a economia se esquenta demais, podem fazer o contrário. Podem congelar parte do seu dinheiro para reduzir os gastos de consumo. Pensem o que pensem das moedas digitais estatais. Este é o futuro do dinheiro e ninguém pode deter esta tendência. Assim é a triste realidade do mundo no qual vivemos. E não há nada que podamos fazer para deter isso. Mas existe outro passo simples que podemos fazer hoje para abandonar o monopólio total das moedas digitais estatais e também se beneficiar dessa tendência da escravidão das moedas digitais estatais. Agora eu gostaria de ir ao ponto e já concluir com analogias históricas. Espero ter podido mostrar a vocês, queridos clientes, o que está acontecendo com o seu dinheiro no mundo neste momento. O mundo mudou muito e quem sabe vocês também viram isso. E isso é absolutamente necessário que conheçam as tendências mundiais em moedas digitais devido ao nosso desejo comum de lançar Global Metaverse. Uma vantagem do nosso ecossistema e, portanto, de todos os tipos de ativos digitais desse ecossistema é a sua descentralização. Isto faz com que os nossos ativos digitais sejam fortes demais, sejam anti-manipulação ou antifragilidade, como eles dizem. A antifragilidade é mais do que resiliência ou força. Algumas coisas se beneficiam da crise, prosperam e crescem ao se ver expostas ao estresse e à incertidumbre, à incerteza. O robusto, o forte, aguenta os choques e o antifrágil melhora. Na última conferência, falei muito sobre isso, mas voltarei a repetir brevemente. Talvez no novo contexto tenha ainda mais sentido para vocês e ofereça uma nova compreensão do nosso desenvolvimento. O metaverso oferece um sistema econômico descentralizado paralelo às economias fiduciárias, que é global, transparente e orientado aos criptoativos. Serve como base para novos tipos de economias basadas em novas tecnologias digitais no lugar do dinheiro digital estatal. Geralmente, a visão inicial
do metaverso é que estamos presenciando um momento de mistura do mundo físico e mundo digital. Isso a gente vê no contexto de realidade aumentada e realidade virtual, conhecidas como realidade mixta, que já se está tornando universal. Agora, aqui existe um ponto muito sutil. Se pensamos no metaverso como um destino distante, o mais provável é que não prestemos atenção a muitas coisas da mesma forma que quando caminhamos pela rua e não profundizamos nas soluções técnicas aplicadas ao construir os prédios que encontramos no caminho. Mas eu acho importante pensar no metaverso não como um destino, mas como um caminho ou um processo. Isto é fundamentalmente importante e explicarei por quê. Se pensamos no metaverso como um destino distante, vamos passar por alto os princípios fundamentais e talvez vamos perder muitas oportunidades de mercado. Consideremos este ponto importante como um exemplo. As pessoas hoje ainda fazem uma distinção entre a economia física e a economia digital, quando na realidade uma empresa como a Amazon é um híbrido das duas opções. Por um lado, as vendas diretas destruíram as maioria das lojas varejistas, mas a Amazon continua sendo e fazendo muitas coisas. Continua sendo uma loja online, um centro de logística que movimenta montanhas de produtos e um negócio com um número crescente de bens, serviços virtuais, livros eletrônicos, músicos, vídeos, filmes, que se consomem só nas suas próprias plataformas e dispositivos. Então, eu pergunto, é uma empresa como a Amazon parte do metaverso? Na minha opinião, não. Eu acredito que a característica essencial do metaverso é que é um criptosistema econômico independente da economia tradicional, basada no dinheiro fiduciário e controlada pelos estados nacionais. A Amazon usa moedas fiduciárias locais para seus clientes e está estreitamente conectado com os Estados Unidos e com as suas agências. A Amazon está sujeito às ações dos bancos centrais e às políticas do governo. Do mesmo modo, a tentativa de Facebook de lançar a sua própria moeda digital Libra, que vai supostamente se estender a sua plataforma de realidade virtual, se encontrou com limitações e obstáculos devido a que Facebook é uma empresa orientada à moeda fiduciária, o que fez ela muito limitada e incapaz de se tornar em uma criptomoeda verdadeiramente revolucionária e soberana. Portanto, aunque empresas como Amazon e Facebook participam ativamente no desenvolvimento da economia digital, ainda estão sujeitas à economia fiduciária e às regras dos estados nacionais. Nesse sentido, Amazon e Facebook não são metaversos por muito que Facebook mude de nome. Portanto, para conquistar uma independência completa das economias fiduciárias tradicionais, se requer uma revolução ainda maior e desenvolvimento do metaverso e das tecnologias relacionadas como blockchain e criptoativos. E isto, queridos ativos, é o que estamos fazendo neste momento. Com isto, queridos amigos, vou concluir esta parte da conferência. O que eu disse, em forma resumida, deveriam saber todas as pessoas, porque o mundo está mudando irrevocavelmente e os poderosos deste mundo não têm pressa por informar as pessoas. Não é rentável para eles que as pessoas saibam. Vocês devem saber isto antes que ninguém, porque são cidadãos do Global Metaverse. Vocês são os que outras pessoas vão ouvir. E agora repito, nossa equipe está preparando duas grandes apresentações. Serão 2 eventos que impactarão significativamente a todos os aspectos da nossa atividade. Posso dizer que vale a pena prestar especial atenção a estes eventos, já que são, em certa forma, eventos finais e eventos principais que fixam a estratégia da política de desenvolvimento de Global Metaverse para os próximos anos. São eventos que abrem o caminho a um novo mundo, não só para vocês,
senão também para o resto do mundo. São nossas respostas às ameaças das que eu tenho falado. O que estamos preparando para o outono, para outubro e para final deste ano, vai impactar a todos, tanto a comunidade DAO como os proprietários de ECNs, de equities e ao mundo exterior. Como já disse, todo mundo tem que estar preparado para esses eventos. E hoje apresentarei 2 ferramentas necessárias para estar preparado para esses 2 próximos eventos. Porque as pessoas preparadas, que entendem sobre a planejação e estratégia, aqueles que estarão entre os melhores, serão os primeiros em seguir a essência das mudanças que se aproximam à nossa causa comum e aproveitar ao máximo. Então, em conclusão, em apoio àqueles que querem estar na vanguarda e prontos para os próximos acontecimentos, anúncio o lançamento de 2 ferramentas. A primeira, eu chamaria Double Bridge UTT. Como lembrarão, o UTT Bridge custa 2,5 GOS. Se vocês pagam 10 GOSCoin, antes vocês tinham 4 UTT Bridge. E o Double Bridge UTT permite eu ter o dobro de UTT, ou seja, terão 8 UTT Bridge. É uma ferramenta de fundamental importância que permite aproveitar ao máximo os ativos já existentes. O programa Double Bridge UTT estará disponível até às 12 hora central da Europa, 12 meio-dia, do 19 de outubro. A segunda ferramenta daremos os bounty codes atualizados e poderão obtê-los de 2 formas. Ou se inscrever na nossa conferência de outono, ou habilitar o farming de NFT ou de UTT. Em qualquer caso, vão receber Bounty Code Plus atualizado. Esses Bounty Code vão funcionar que os anteriores, reduzindo o preço à metade, mas terão um adicional. Por cada código, receberão 2 vezes mais presentes. Poderão ter 2 vezes mais NFTs de lançamento Codex 2023. E isto estará disponível até 12 meio-dia do 19 de outubro, hora da Europa Central. 19 de outubro, às 16 horas, não usados serão queimados. Falei de 2 ferramentas que ajudarão a fortalecer as suas posições e preparar seu perfil comercial para os próximos acontecimentos de outono. Mas isso não é tudo. Hoje, quero anunciar o lançamento de outro algoritmo em modo de teste. Eu acho que todos vocês entendem que o mundo do metaverso requer uma grande quantidade de novas soluções tecnológicas, novas fórmulas que permitam resolver problemas complexos de interação de forma rápida e com o máximo benefício para os cidadãos do metaverso. Não podem nem imaginar a quantidade de trabalho de novas tecnologias nas que trabalha a empresa. Para vocês, é uma faceta pouca conhecida da nossa atividade, mas acredite, é um trabalho titânico o que a gente faz. Só imagine que hoje vocês estão se movendo do ponto A ao ponto B em carro, e amanhã inventam um avião. E agora pense quantas soluções técnicas novas têm que ser implementadas para o primeiro voo. Por isso, hoje, a modo de teste piloto, lançaremos um novo algoritmo em estruturas segundo a fórmula de Transformator Box. Em primeiro lugar, queremos desenvolver a tecnologia da nova fórmula e das características que incluímos na primeira versão piloto do Transformator Box, que é um dos prototipos de interação estrutural nas comunidades do metaverso. Então, Transformator Box é um box de almacenagem que consta de 10
cada um de vocês pode comprar um Transformator Box por um Agito. E elas vão se preenchendo com 10 fichas que vão sendo geradas pela sua equipe. Isso significa que esses espaços vão ser preenchidos com fichas que vão ser geradas por qualquer NFT recebido na sua estrutura. 10 níveis por debaixo do seu Transformator Box. Ou seja, até 10 níveis, entende? Por cada NFT otorgado, daremos uma ficha, também 10 níveis para cima. Ou seja, cada NFT pode contribuir 10 fichas Transformator Box a 10 líderes da linha ascendente, sempre que tenham Transformator Box. Quero, para gerar uma ficha Point Box, pode gerar qualquer NFT, tanto o TT como outro, todos. Agora, as condições para contabilizar fichas Point Box. As fichas Point Box se entregam 3 horas depois de receber NFT, cada 5 minutos. Cada ficha Point Box ocupa um espaço em Transformator Box. Podem obter uma ficha Point Box só se tem um Transformator Box. Podem obter uma ficha só se existem espaços livres no Transformator Box. Se se preenchem todas as ranuras, as fichas Point Box não se contarão, se perderão. O retraso de 3 horas se deve à contabilidade das transações e à diferença de horários nas diferentes equipes onde se processam os dados. Condições de compra de Transformator Box. Um Transformator Box custa 1 Agito Coin. Um usuário pode ter só um Transformator Box sem completar. Agora, uma nota importante para as seguintes condições de compra do Transformator Box. Se seu Transformator Box está cheio, para receber as seguintes fichas, você precisa outro Transformator Box mais, com espaços livres. Enquanto não tenha um Transformator Box livre, as novas fichas geradas não se contarão. Elas se perdem. Agora pensem que tão rápido podem se preencher 10 espaços. Na minha opinião, dependendo da atividade, da sua atividade, da atividade de vocês, a velocidade de preencher vai variar de uma fração de segundos a minutos. Bom, os mais talentosos vão demorar aí pouco tempo. Então, o usuário tem 2 estratégias para preencher o seu Transformator Box. O usuário pode dedicar seu tempo e depois de preencher o seu primeiro Transformator Box, comprar outro por 1 Agito. Mas deve ter em conta que algumas das fichas Point Box da sua estrutura vão se perder para sempre. A segunda estratégia está pensada para o usuário que não quer pensar nenhuma só ficha Point Box. Neste caso, o usuário pode adquirir até 6 Transformator Box. Pode comprar 2, 3, 4, 5, 6. Segundo o desejo. É uma compra de pacote de Transformator Box. Para compra de um único pacote, o preço de cada seguinte Transformator Box é este. Para o segundo, 5 Agito. O terceiro, 10 Agitos. O quarto, 15 Agito. O quinto, 20 Agitos. O sexto, 25. Atenção, com qualquer quantidade que tenha de Transformator Box de 1 a 6, quando estén cheios, vocês poderão comprar um novo Transformator Box por 1 Agito. Vocês decidem se querem comprar um por um Agito, ou usar combinações de pacotes. E aqui alguns exemplos de como funciona. Exemplo 1. Um participante compra um Transformator Box por 1 Agito. Espera que se preenche com 10 fichas, compra o seguinte por 1 Agito, e assim continua, preenche e compra, e paga 1 Agito por cada Transformator Box.
Exemplo 2. Um participante compra um Transformator Box por 1 Agito e, para não perder fichas, Point Box compra outro Transformator Box por 5 Agito. Uma vez preenchido os dois, compra o terceiro por 1 Agito. Exemplo 3. Um participante compra um Transformator Box por 1 Agito. E, para não perder fichas, Point Box compra outro transformador por 5 Agito. Depois de preencher o primeiro, decide seguir um passo pela frente e compra o seguinte Transformator Box por 5 Agito. Já que tinha só um sem completar. Exemplo 4. Um participante compra um Transformator Box e, para não perder fichas, compra outro por 5 Agito. E um mais por 10. Depois de preencher o primeiro e ficar com 2 sem preencher, decide continuar um passo pela frente e compra o seguinte por 10, já que ficavam 2 sem preencher. Eu acho que a lógica dos cálculos é simples, é clara. Agora, para que temos que preencher o Transformator Box? Como já disse, hoje lançamos a modo de teste um algoritmo novo de interação nas estruturas em base à fórmula de Transformator Box. Em primeiro lugar, queremos elaborar a tecnologia da nova fórmula e as características que incluímos na primeira versão piloto de Transformator Box são um dos prototipos da interação estrutural nas comunidades do metaverso. E a primeira versão dessas características permite intercambiar, trocar cada Transformator Box completado por um ativo especial NFT Structure Bonum ou por ativos-chave do nosso metaverso Global Metaverse. Na tabela que vem aqui, podem ver estas possibilidades. O algoritmo de Transformator Box não é só matemática, senão uma das futuras fórmulas de funcionamento de Global Metaverse. As possibilidades e características da Terra Vermelha as conhecerão em outono. Só pedem obtê-las através de Transformator Box é como um presente. Em resumo, voltamos ao dispositivo. Então, por um Transformator Box, vocês recebem um NFT único. Depois, por 9 Transformator Box, NFT Metacentric Token, e depois segue 20, 50, 100, 200, são possibilidades pelas quais vocês podem trocar esses ativos, podem receber esses ativos. Essa é a palavra, não sei se é trocar, se não receber. Depois palavras minhas, não? E vamos receber toda essa informação por escrito na plataforma e estaremos esclarecendo. Resumindo, o ano 2023 é o ano dos começos únicos que mudará para sempre a nossa atitude ante o velho ordem mundial. O ano em que finalizará com 2 eventos globais que abrirão novas perspectivas para a Global Metaverse, para a sua segurança financeira e a geração de ganhos. E temos que estar preparados para estes acontecimentos. Usem o tempo restante e suas forças de forma correta e eficazmente, e em poucos meses agradecerão seus próprios esforços e sabedoria. Desejo muito sucesso e muita prosperidade. Nos voltamos a encontrar em outubro. Global Metaverse, make it real. E concluímos, pessoal, aqui a conferência ao vivo.
transmissão ao vivo, 182 pontos de conexão. Parabéns, equipe. Vou clicar aqui a minha câmera, só para estar aqui um minutinho mais. Parabéns, equipe. Eu sei que é muita informação aí. Estaremos recebendo, logicamente, as notícias na plataforma, mas, com certeza, aí nos próximos dias estaremos fazendo uma reunião para esclarecer um pouco mais os detalhes, simplificar. É difícil para mim traduzir e entender ao mesmo tempo, enquanto eu traduzo, faço uma tradução de 1 hora, passam 3 tradutores pelo sistema deles ali, então é muita informação, mas fico feliz, logicamente, com as notícias, com as novidades, com os 2 eventos que estão chegando aí, 19 de outubro e dezembro, como bem disse o presidente aí, que vão mudar por completo o destino do nosso global metaverso. Existem 3 perguntas que você deve se fazer. Onde eu quero estar amanhã? Quais resultados quero ter? Quem eu preciso ser para chegar lá? E existe um caminho para responder tudo isso. Pois o futuro só é incerto para aqueles que não sabem construir sua jornada de sucesso. E com medo de se reinventar, permanecem estagnados. Só que no mundo dos negócios, não existe tal coisa como permanecer parado. Ou você segue, cresce, se transformando e se reinventando, ou você retrocede e fica para trás. O tempo é implacável. O mundo segue se transformando. E quem você tem sido? Como seus negócios têm caminhado? Nos dias 3 e 4 de novembro de 2023, você tem a oportunidade de participar da Renascer, a Convenção Internacional da BLC Gigiós, em Campinas, São Paulo, Brasil, que vai te mostrar o caminho para você se transformar na pessoa que você precisa ser e alcançar seus maiores objetivos. Onde você quer estar e os resultados que planeja gerar dependem de uma coisa: quem você é. A sua grande oportunidade de se reinventar como novo profissional, empreendedor e líder, de transformar seus negócios, prosperar e renascer acontecerá em novembro. O evento do ano. Apenas para aqueles que não aceitam retroceder. Não fique de fora. Inscreva-se agora.